Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou Gelton Gomes e ajudo pessoas a organizarem as suas finanças e fazer o dinheiro sobrar. No tema de hoje, no nosso bate-papo de hoje, no nosso vídeo, nós vamos falar sobre um tema oniomania. É isso mesmo, é uma doença que pode acabar com as suas finanças. E antes de tudo, eu quero saber se você já conhece esse tema, já conhece essa doença, já ouviu falar dessa doença, sim ou não? Coloca aqui nos comentários aqui embaixo desse vídeo, porque eu quero conhecer você, para a gente conversar um pouco. Eu quero saber se esse tema ele é muito abordado aqui nos canais, na sociedade, se é bem falado. Então, você já ouviu falar sobre essa doença oniomania? Se você já ouviu, coloca aqui. Se você não, coloca aí que é a primeira vez que você está ouvindo falar dessa doença. E nós vamos bater um papo, falar um pouco sobre ela aqui, o que ela afeta, quais os principais os sintomas, para você saber se você tem ou não tem essa doença e como tratar essa doença e o que ela pode afetar nas suas finanças e como tratar elas, que é o mais importante, tá bom? E como já dito, já falei aqui que isso é uma doença, que essa é uma doença, oniomania é uma doença que é também conhecida como TCC. Tá? Não TCC de trabalho de conclusão de curso não, tá? É o TCC, é o transtorno do comprar compulsivo. Também é conhecido como esse nome também, que é caracterizado, por uma doença, pelo vício de comprar compulsivo, o vício de compra compulsivo. Essa doença é caracterizada nisso. E quais são os sintomas, os sinais aí para saber como que é uma pessoa, como que ela é uma pessoa lida, como que são as atitudes, de uma pessoa que tem essa doença, Normalmente, as pessoas que têm, essa doença, elas sentem vontade de comprar todo momento. Todo momento ela está ali com a vontade interna mesmo, é algo que vem de dentro dela. Com vontade de comprar. São pessoas que compram mesmo sem ter necessidade. Eu vou comprar algo, mas eu nem precisava disso. São pessoas que quando compram algo, depois acabam se arrependendo, falando, comprei isso, nem precisava, não sei o quê, sabe? Essa coisa toda. E o tempo todo fica pensando em comprar. Todo o tempo pensando em comprar, ela compra para poder satisfazer um sentimento dentro dela. Pode ser um sentimento de início de ansiedade, transtorno de ansiedade, algo para suprir, cobrir algo, uma ausência de alguma coisa. Essas pessoas, normalmente, elas têm esses sinais, essas atitudes, de comprar compulsivo, depois esquece, depois até da compra, deixa guardado, comprei algo, nem precisei usar e está guardado. Esses sintomas, eu quero saber se você se identificou com algum desses sintomas também, que é muito importante você saber. Então, e aí, diz para mim aqui nos comentários também, para a gente conversar um pouco, bater esse papo, se você também tem esses sintomas de querer o tempo todo ficar pensando em comprar, tem que comprar, e às vezes compra coisa que é mesmo desnecessária e você acaba se arrependendo. E essas pessoas também compram mesmo sem ter condição de pagar. Que muito doido isso, Porque a pessoa ela não tem condição, ela tá lá, foi passear no shopping, tá lá, ela não tem condição de comprar aquilo, ela sabe que ela não tem condição, tá muito claro para ela, só que ela compra mesmo assim. Então esse também é um dos sintomas dessa doença, Dessa doença chamada oniomania, ou chamado TCC, tá? Transtorno do comprar compulsivo. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou dizendo que 1%, olha só, 1% do mundo, tem essa doença adquirida. E foi feita uma pesquisa pela USP, Universidade de São Paulo, uma pesquisa onde que eu estava lendo essa pesquisa e ela relata que 3% da população brasileira, 3% da população brasileira, ela tem essa doença, possui essa doença, são pessoas que possuem essa doença. A gente tem cerca de 240 milhões de brasileiros, dá cerca de 7 milhões de brasileiros que tem essa doença. Então, é bastante gente, Bastante gente aí que tem essa doença. E eu vou contar para vocês que eu tinha também essa doença, tá? Mas pode ser que você também tenha essa doença e precisa se tratar. Então a gente vai falar sobre isso no decorrer desse vídeo. E algumas pessoas acabam confundindo a questão de consumir, o consumo,
normal, consumo do dia a dia, para o consumo compulsivo. As pessoas acabam confundindo. Então existe uma diferença. A primeira diferença é que o consumo, normal, caracterizando o consumo normal, é aquele que a pessoa precisa, ela tem uma necessidade, seja lá ela fisiológica ou uma necessidade física mesmo, de comprar alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que, meu sapato rasgou. Eu tinha um sapato, meu sapato aconteceu que rasgou, a sola rasgou, eu vou lá e compro outro sapato para substituir aquele sapato que eu tinha, Então você compra. Então isso é normal. Você comprou para poder satisfazer uma necessidade, algo que você realmente precisava. Esse é o consumo normal. Você precisa comprar algo, alguma coisa assim do tipo. Então você consome normalmente. Só que o consumo compulsivo é o consumo além do normal. É além de uma necessidade, seja ela física, seja ela fisiológica, alguma coisa assim. Ela é além, ela é superior àquilo. A pessoa ela compra não por uma necessidade física, ela compra por uma necessidade psicológica, uma necessidade emocional. Mais para a gente entender melhor, uma necessidade emocional. Aquilo é muita emoção dela, ela acaba comprando aquilo por emoção, com a emoção, e depois ela acaba ficando triste. Depois que compra, ela acaba ficando triste daquilo que ela comprou. É muito doido isso mesmo, Ela acaba ficando triste com aquilo que ela comprou. E aí ela não consegue se recuperar financeiramente. Ela começa a comprar compulsivamente, e a consequência é as finanças uma bagunça. Ela deixa as finanças virar uma bagunça. E ela não tem mais o controle e não consegue sair desse patamar. Ela sempre vive em cheque especial e vive em cartão de crédito, limite de cartão de crédito, tá? Bola de neve. E ela sempre continua com o mesmo intuito de querer comprar. E as pessoas que têm essa doença, são consideradas como as pessoas oniomaníacas. É uma palavra meio complicada de falar, mas é isso mesmo, elas são consideradas pessoas oniomaníacas. E se você ao longo desse vídeo já começou se identificar com essa doença, então provavelmente você também é considerado uma pessoa oniomaníaca, que você precisa então procurar ajuda, tá? Você precisa procurar ajuda. E eu vou falar aqui sobre 3 pontos importantes para poder te ajudar a você controlar isso, para você poder resolver esse problema de uma vez por todas. Porque a consequência dessa doença é justamente o endividamento, é justamente o negativação do nome, que é o famoso nome sujo, Você acaba sujando o seu nome, você vira que as suas finanças viram uma bagunça. Então essas são as consequências dessa doença. Por isso que eu falei logo no início do título, para a gente bater esse papo, que era justamente que essa doença ela acaba com as suas finanças. Então você precisa acabar com ela, literalmente, eliminar essa doença, ou então ser curado, ou algo do tipo, tá? E eu vou explicar um pouco mais sobre isso, porque existe basicamente 3 pontos importantes aí, principais, para você conseguir ser curado aí, por essa doença aí. Então, o primeiro ponto que é muito importante, se você se identificou, você precisa procurar um médico da saúde, sendo ele um psicólogo ou um psiquiatra, tá? É muito importante que você procure se você tem esses sintomas de comprar compulsivamente. Eu não aguento, tá dentro de mim, eu preciso comprar para satisfazer uma emoção minha, algo interno meu, que eu me sinto bem comprando. Você precisa procurar um médico, um profissional aí da saúde, sendo ele psicólogo ou um psiquiatra, e falar sobre isso, falar sobre esse seu sentimento, sobre essa doença que você está tendo, que é uma doença que se chama, como eu já disse aqui, oniomania. Tá? É muito importante você procurar o médico. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque por mais que me doa falar isso, não é uma planilha que vai resolver se você está com essa doença. Porque eu aqui ajudo pessoas a organizarem as finanças, fazer o dinheiro sobrar. A diferença é que eu tenho que ser realista. Se a pessoa está com essa doença, não adianta eu dar uma planilha para ela, não adianta. Ela precisa primeiro tratar o emocional dela, tratar a mentalidade, a mente dela. E quando chega num ponto de ter essa doença, oniomania, chega num ponto que não é uma planilha que vai resolver, tá? E você precisa realmente mudar os seus hábitos, você precisa da ajuda de um profissional da saúde. Beleza?
Esse é o primeiro ponto importante. E o segundo ponto importante é justamente você se organizar financeiramente. Você procurou o médico, está tratando, né? Provavelmente ele passa para você até um remédio, mudança de hábito, alguma coisa assim. Você em seguida vai precisar se organizar financeiramente, começar a fazer sua organização financeira. Isso é muito importante, tá? Porque você agora vai começar a ter clareza de como que está a situação das suas finanças, tá? Isso é muito importante, tá? Você saber como está a situação das suas finanças. Esse é um ponto primordial depois que você procura um médico da saúde. Você tem que controlar suas finanças. E você vai controlar sozinho? Não. Do mesmo jeito que você procura um profissional da saúde, né, para tratar questões psicológicas, a questão da sua emoção, você também precisa procurar um profissional das finanças também, né? Que nesse caso entra aqui o meu papel de te ajudar a organizar suas finanças, tá bom? Porque nós sabemos exatamente o que você precisa, o que você vai usar, quais as ferramentas usar, o que você precisa diminuir, quais as mudanças de hábito que você precisa fazer para começar a economizar dinheiro e se organizar financeiramente, tá? É muito importante que você entenda que o controle financeiro, isso é muito importante. O controle financeiro, ele é uma ferramenta fundamental para que você tenha uma vida financeira próspera. É fundamental. E isso está relacionado é justamente você saber para onde você está indo, né? Então, quando você faz um controle financeiro, você sabe para onde o seu dinheiro está indo, você sabe para onde você está indo financeiramente, né? Você consegue ter uma visão clara se você está no caminho certo, se você saiu, se o seu orçamento, né, sua previsão financeira está negativa, está superávita ou então está neutra, né? Então, nesse caso, você consegue identificar. Para você conseguir ter uma analogia melhor, supondo que uma pessoa que tem 60 quilos, né, ela não quer engordar. Só que aí, o que acontece? Essa pessoa que tem 60 quilos, que ela não quer engordar, ela pelo IMC, né, ela está perfeita, o peso dela está ideal, ela começa a comer, começa a descontrolar o hábito dela, comer coisas que vai levar ela a engordar, né? Vai levar ela a engordar. Então, se passando 3 meses, 6 meses, se essa pessoa que não quer engordar começar a pegar esses hábitos, começar a comer e não controlar o que ela está comendo, não controlar o peso dela, se ela não tiver presente para isso, se ela não tiver ali se pesando semanalmente, no mês ali se pesando para saber quanto que ela está tendo de peso, quanto que ela está ganhando ou perdendo, pelo menos para manter, ela tem essa clareza. Se ela não faz isso, a tendência é que ela engorde. Isso vai acontecer. Por quê? Quando chegar depois de 3 a 6 meses, ela não se pesou, ela não esteve presente, ela não estava controlando o seu peso, muito menos os seus hábitos, que era consequência, seus hábitos alimentícios ou alimentares, né? Enfim, aí ela não estava controlando esses hábitos, tá? Então, o que acontece nessa situação? Nessa situação, a pessoa engordou, supondo que a pessoa engordou 15 quilos. Poxa, eu estava com 60, agora eu estou com 75 quilos. E a pessoa fala, o que aconteceu comigo? Por que eu engordei? Foi justamente a falta de visualização, né, para onde ela estava indo, a falta de controle do peso dela, porque se ela controla o peso dela, supondo que essa pessoa que engordou, ela pegue e se pese toda semana, todo sábado, toda segunda, enfim, toda semana, uma vez por semana ela está se pesando para ela estar ali sempre presente. É a mesma coisa que acontece nas finanças. A gente tem que estar sempre presente para as finanças, porque a gente sabe que a gente pode sair do eixo ali e acabar comprando uma coisa que a gente não devia. E a gente percebe no controle financeiro que a gente passou e a gente ajusta a rota novamente, tá? E essa pessoa, então, ela não se pesou. Se ela tivesse se pesado toda semana, né? Vai lá, me pesei toda semana, ela ia descobrir que de uma semana para outra, se ela engordou 1 quilo, ela fala, opa, engordei 1 quilo, eu vou ter que agora evitar de comer McDonald's, evitar de comer um lanche, evitar de comer alguma coisa gordurosa, algo que vai me engordar. Então, ela começa a ter hábitos, que vai fazer com que ela não engorde. Entendeu? E aí ela começa a controlar. Se acontecer de ela ver o primeiro, passou uma semana 1 quilo, passou outra semana mais 1 quilo, 2 quilos, e ela vê falando, poxa, já estou com 2 quilos a mais, ela tende a se arregrar,
ter mais regra para ela. E isso acontece nas finanças também. Então, se essa pessoa se pesou, se essa pessoa começou a se pesar e percebeu que ela estava engordando, ela começa a ter hábitos diferentes para ela não engordar. E ela acaba não engordando. Por quê? Porque ela estava presente, ela estava controlando o seu peso automaticamente, né? Consequentemente, ela estava controlando os seus hábitos alimentares, tá bom? E isso acontece a mesma coisa nas finanças. Eu gosto de reforçar isso para você. Tá? O controle financeiro, ele é justamente para você ter clareza para onde você está indo, para você saber se você está indo no caminho certo, para você saber se você fugiu aquele mês, se você não fugiu, se você precisa eliminar alguma coisa aqui ou ali, tá bom? É muito importante. E depois desse segundo passo, né, nós temos aí o terceiro passo. E o terceiro passo é justamente você começar a quitar essas dívidas. Entenda que eu não falei de quitar dívidas no controle financeiro. Agora a terceira parte é de quitar dívidas para você começar a ficar bem com você mesmo, tá? Lembra que eu falei de 3 passos. O primeiro passo, né, então, para pessoas que têm essa doença, que possuem essa doença chamada oniomania, ou conhecida como TCC, né, que é o transtorno do comprar compulsivo, você precisa basicamente, tem 3 passos para você sair dessa doença. A primeira é você procurar um profissional da saúde, seja ele um psicólogo ou um psiquiatra, tá? Depois disso, você vai começar a se organizar financeiramente, fazer controles financeiros, saber para onde está indo seu dinheiro e ajustando o seu controle financeiro, a sua rota financeira, tá? E o último passo, que é o que nós vamos falar agora, é justamente você começar a quitar suas dívidas. Porque não dá para você quitar sua dívida quando você faz um controle financeiro. São 2 etapas diferentes. O primeiro é a organização do controle financeiro. Quando está tudo bem, aí sim você começa a fazer uma reserva de quitação de dívidas, você quita todas as suas dívidas e aí em diante você fica bem, né? Você fica normal. E eu vou falar para você que é normal, é super normal, tá? Não fique imaginando que, meu Deus do céu, eu tenho essa doença, agora que eu descobri todos os sintomas, tudo que as pessoas fazem que é caracterizado como essa doença. Eu também já tive essa doença. Eu tive essa doença também, quando eu era mais novo, né? Eu não sou tão velho assim, mas quando eu era mais novo eu também tive essa doença. E o que acontecia comigo? Como que eu fazia, né? Mas eu tinha essa doença, antes de entrar nessa, eu tinha essa doença, mas eu não sabia que isso era uma doença. Não era se falado ultimamente, antigamente, né, sobre esse tipo de doença. A gente tinha, mas não se falava. Era igual mesmo, igual bullying. Bullying, antigamente a gente sofria muito bullying, mas não tinha esse nome chamado bullying, esse movimento todo para o bullying, né? Hoje o bullying já tem um nome, a gente já sabe, caracterizou o bullying. E a mesma coisa dessa doença. Eu lembro que quando eu ia para o shopping e tal, eu não aguentava. Eu ia muito para o shopping, né? Quando eu era mais novo, eu tinha vários cartões de crédito, um limite absurdo, né? Solteiro e tal, limite absurdo. E aí eu ia pro shopping, chegava lá no shopping, eu gostava muito de comprar camisetas. Camisetas aquelas na promoção, sabe? 3 camisetas, tal, polo por R$100, R$99. Eu tinha muito disso, de comprar. Eu gostava de comprar tênis, tinha uns tênis bem legais, na época era R$150, um tênis bonito. E eu gostava de comprar. E eu comprava, olha só, eu comprava não porque eu precisava, porque eu já tinha um monte de camiseta, né? Eu tinha um monte de camiseta, eu tinha tênis que dava para usar um por dia e mesmo assim eu ainda tinha vários tênis. Então eu tinha, mas eu não precisava comprar aquelas coisas. Mas algo dentro de mim que eu não sabia entender, eu não tinha esse conhecimento, o autoconhecimento de entender que isso é uma doença. Então eu levava aquilo como super normal. Então eu gastava, não estava nem aí, tal, aquela coisa toda. E eu ficava comprando, e até que a consequência de tudo que eu falei aqui já, existe uma consequência, e a consequência foi o endividamento. Meu nome foi restrito, né? Foi para o órgão restrito, ele foi sujo, né? Aquela famoso nome sujo. O nome foi sujo e aí ficou um bom tempo sujo meu nome. Eu perdi todos os cartões de crédito, eu não tinha mais limite para nada. E aí eu passei a usar só o dinheiro e apertado. E aí depois eu tive que usar também o cheque especial e eu me enfiei numa bola de neve. E por que isso? Porque eu tinha essa doença, né? Essa doença chamada oniomania. E eu não sabia que era uma doença. Mas entenda que eu só consegui me curar, né? Eu não cheguei a procurar uma ajuda psicológica, porque a gente não... uma ajuda
do profissional da saúde, porque a gente não se falava muito nisso, né? Como que, meu Deus do céu, isso é uma doença, não é? Então não tinha opção, o que fazer, eu não sabia o que fazer naquele momento. E eu sabia que eu precisava sair daquela situação, e eu só consegui sair pelo autoconhecimento. Quando que eu digo autoconhecimento, eu não estou dizendo autoconhecimento no sentido de você pegar uma planilha e saber colocar os dados lá. Não. O que eu estou dizendo sobre o autoconhecimento é justamente você pegar e ter o autoconhecimento de saber que isso é uma doença. Então você para e pensa, pô, isso é uma doença. Se isso é uma doença, logo eu estou doente e eu preciso de ajuda. Então, se eu preciso de ajuda, quem eu vou procurar ajuda? Primeiro, o autoconhecimento ele vem por si só, né? Hoje, se você for ver, tem uns clubes, alguma coisa assim, tal, de clube anônimo de pessoas que têm essa doença. Eu já vi também falar muito no Ceará, também tem isso daí, tem esses clubes, que é tipo uma associação onde eles se reúnem lá e falam sobre isso, mas lá eles não vão falando, um questiona o outro, você está endividado, você tem que sair assim, não. Lá eles conversam entre eles falando sobre o que eles sentem, o que eles fazem, por que eles fazem aquilo, e lá eles conseguem ver meio que um espelho, que um olha o outro e percebe que, poxa, eu também sou assim. Poxa, eu percebi que eu tenho essa doença. Eu não sabia que era uma doença, mas eu percebi que eu tenho essa doença e eu preciso me tratar. E é muito legal, né? Eu vi vários depoimentos, né? Vendo alguns vídeos falando sobre isso. Eu achei muito legal, muito bacana. E eles têm essa cultura de não questionar, não julgar as pessoas, né, que estão lá. E a pessoa começa a entender, falar, pô, agora eu entendi. Porque normalmente você, quando tem essa doença, você não consegue olhar para você. Você precisa olhar para alguém para refletir algo em você, para aí você falar, pô, eu também sou assim. Normalmente isso acontece, né? Eu também sou assim. Mas eu tive essa doença, né? E graças a Deus, hoje eu não tenho mais, né? Hoje, graças a Deus, eu compro aquilo, realmente eu controlo o que eu compro, né? Eu até mesmo brinco, né? Que quando a gente participa, quando você trabalha, né? Não participa, quando você trabalha em uma empresa, determinada empresa, tem empresas que se juntam para dar presente para um amigo lá, não sei o quê, e aí passa, você quer participar, tal, não sei o quê. Eu normalmente não participo, tá? Desses rateios de presente, tal, não sei o quê. Por quê? Porque não é porque eu sou avarento, eu sou ranzinho ou algo do tipo, não, tá? Avarento é outro tipo de coisa. É quando o cara tem condição e ele não compra, ele precisa e ele não compra. Ele precisa, tem condição e não compra. E aí eu me posiciono no sentido de não quero participar. Eu não quero participar não porque eu desconsidero a pessoa, porque eu não gosto da pessoa. Não é nada disso. Eu não quero participar porque simplesmente eu não acho interessante no meu ponto de vista naquele momento de comprar algo, de gastar aquele dinheiro, entendeu? Eu não me sinto obrigado. Mas tem muita gente que participa desses rateios se sentindo obrigado de participar desse tipo de rateio. Não, eu vou participar e aí eu tenho que participar nesse, tenho que participar no outro. Entenda uma coisa, tá tudo bem se você não participar, tá? E tá tudo bem também se você participa, mas se você participa, se você quer participar. Agora, se você não quer participar e você está participando só porque as pessoas estão pedindo, ou as pessoas estão falando, você quer participar? Só por espontânea pressão, não faça isso, não faça, tá? Não faça isso porque você vai acabar entrando nessa doença, tá? De querer, eu preciso participar. Você não precisa, tá bom? Mas no contexto geral, né, a gente acabou abordando alguns temas, né, subtemas aqui entre eles, né, algumas coisas, mas no contexto geral, se você se identificou com essa doença, falou, poxa, eu me identifiquei com essas consequências, me identifiquei com essas atitudes que as pessoas tomam e eu preciso procurar um profissional. Então, não esqueça, você precisa procurar um profissional. Então, os 3 passos mais importantes que eu falei aqui, basicamente procurar um profissional da saúde, sendo ele psicólogo ou psiquiatra, para falar sobre essa doença que você está tendo, compulsividade de compra.
O segundo é você se organizar financeiramente, procurar um profissional, né, um curso, uma mentoria, uma consultoria financeira, para a pessoa olhar para a sua situação e começar a definir metas e definir hábitos diferentes para você começar a se organizar financeiramente. E por último, quitar as dívidas, né, para você poder ter seu nome de volta aí na praça, um nome limpo, tá bom? E por último, eu quero só dizer para você assim que é muito importante que você tenha calma. Eu sei que organizar as finanças, eu sei que você tentar evitar gastar é muito difícil, porque eu já tive nessa situação, eu já tive onde você está. Então, se você tentar evitar, eu sei que é difícil, mas você consegue, porque eu consegui, tá? Eu sou o cara mais improvável para conseguir alguma coisa em relação a financeiro, em relação a finanças, né? Porque se você for contar minha história aqui, né, eu vou contar dias e dias aqui a minha situação de antigamente, da onde eu vim. Mas enfim, tá? Eu quero dizer para você força, porque eu sei que não é fácil organizar as finanças, eu sei que não é fácil ter hábitos financeiros saudáveis. Você precisa ter força de vontade e entender que isso é uma necessidade, tá? Isso é uma necessidade de criar um hábito financeiro saudável. E nada mais que importante, muito importante, né? É o seu like. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo agregou para você, deixa um like aqui para você, tá? Compartilha também com um amigo, que é muito importante você compartilhar com um amigo que você acha que tem essa compulsividade, né, de comprar. Compartilha com um amigo, que é muito importante também, tá? Porque esse conteúdo, quando você compartilha, quando você curte, esse conteúdo chega para mais pessoas. Tá bom? Aí o Instagram, né, o Facebook, as plataformas, elas distribuem mais o conteúdo, tá? Quando o conteúdo é relevante. Então, se você gostou do conteúdo, se é relevante para você, dá um like, tá bom? Comenta aqui embaixo, que é muito importante o seu comentário. Eu vou responder todos os comentários, tá? Enquanto eu puder responder. E também, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever no canal, porque aqui eu posto os vídeos, dicas para ajudar pessoas a organizarem as finanças, tá bom? Então, se você está num caos financeiro, se você está numa dificuldade financeira, é nesse canal que você vai se organizar, vai começar a ter mais dinheiro e vai fazer o dinheiro sobrar, tá bom? Então, muito obrigado, até breve e nos vemos no próximo vídeo.